amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos escolhendo alguns textos do ciclo de Abraão. Eu já tive ocasião de me explicar aos telespectadores que as peças literárias deste ciclo, 12 a 25 do livro do Gênesis, eram, na verdade e primitivamente, soltas. E mais tarde, pelos redatores finais, pós-exílicos, foram costuradas, suturadas, literalmente, umas nas outras. Portanto, nós temos pequenas histórias de Abraão que não nos trazem nenhum enredo. E a prova disto está ao alcance de todos na liturgia. De quando em quando aparece um texto relacionado com Abraão, mas ninguém se preocupa em perguntar o que veio antes ou o que virá depois. O texto, a peça, vale por ela mesma. Ela foi, por assim dizer, pinçada do conjunto e como lá estava de uma maneira mais ou menos arranjada, pode ser transmitida a todos sem procurar, como eu disse, o início e o fim. Qual seria a peça que você procuraria? Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você, nosso telespectador, que todo domingo nos acompanha aqui em nosso encontro, Páginas Difíceis da Bíblia. Se me permite, eu voltaria à peça, como assim chamou o senhor, do capítulo 12 ainda, do nosso personagem Abraão, onde retrata a cena da sua vocação. Logo no início, nos primeiros versículos do capítulo 12, Deus deixa uma espécie de promessa para Abraão, um imperativo: sê tu uma bênção. E queria, junto com o nosso telespectador, entender um pouco melhor a dinâmica dessa bênção. O texto diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Exatamente. Por quê? E de que modo Abraão se torna portador da bênção? A resposta existe, mas é um pouco longa. Eu pediria a você a abrir a Bíblia na carta aos Romanos, lá no final. O senhor vai responder na carta aos Romanos, capítulo 4. Quarto, Achou? Antes de começar a ler, eu preciso explicar. Paulo está tratando nesta carta de uma justificação, primeira questão, uma justificação pela fé, sem as obras. Isto é, uma justificação, tornar-se justos diante de Deus gratuitamente, apenas crendo. E para mostrar que a sua doutrina, a justificação pela fé, que no protestantismo clássico se tornou também uma das colunas dos reformadores, não está em desacordo com a Sagrada Escritura. E então, para mostrar a harmonia dos dois testamentos, após ter falado
que o justo se torna justo diante de Deus, ou é justificado por Deus só pela fé e não pelas obras, ele dá o exemplo de Abraão. Aí vem. Do versículo 1. Começa lá, do início. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Abraão, porém, não foi justificado pelas obras. E isso está em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Volta a Gênesis 15, 6, e lá, pela primeira vez, entra a palavra fé na Sagrada Escritura. Abraão creu, teve fé em Yahvé, e lhe foi tido em conta de justiça. E este ato de fé o justificou diante de Deus. Agora volta a Paulo. Mas, repito, ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Isto é, de si mesmo, das próprias forças. Mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Você acabou de ler. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Como, aliás, também Davi proclama bem-aventurança. A harmonia não está apenas no Pentateuco, mas nos Salmos também. Do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos. Judeus. Ou também para os incircuncisos? Pagãos. Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Estando circuncidado. Ou primeira obra da lei. Quando que Abraão recebeu a justificação? No capítulo 15 do Gênesis. Circuncidado ou incircunciso? Tendo cumprido o primeiro preceito da lei ou não cumprido nada? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Por quê? Porque Gênesis diz que a circuncisão de Abraão é mencionada só no capítulo 17. E o capítulo 15 vem antes do capítulo 17. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Só como selo, sigilo de uma justiça que obteve apenas pela fé. Agora, mais adiante, ele vai dizer em que consistiu realmente a fé de Abraão. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados. Está vendo? Ser uma bênção. Em ti todas as nações serão benditas. Ele, repita. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a fé. E pai dos circuncisos... com uma condição. Para os incircuncisos, sem condição nenhuma. Para os da circuncisão, os judeus, com uma condição. Lê. Que não só receberam a circuncisão... mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, isso, nosso pai, quando ainda incircunciso. Continua. De fato... Você está entendendo? Sim, perfeitamente. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque, se os herdeiros fossem os da lei,
a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que... Por que a lei produz a ira? Porque diz o que se deve fazer, mas não dá força para tanto. Ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a fé fique garantida a toda descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de uma nação, de uma multidão de nações. Nosso pai em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda esperança, creu... esperando vida onde não poderia mais ter vida. O útero de Sara já morto pela idade. E ele também com mais de 100 anos, no texto. Creu e tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto, ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. A explicação desse longo texto eu dou logo depois do intervalo. Você me perguntou, de volta ao segundo tempo, qual a importância de Abraão. A resposta está no capítulo 4 da carta aos Romanos. Tendo sido justificado pela fé e não por obra nenhuma, nem a primeira de todas elas, que é a circuncisão, ele se tornou o pai de todos aqueles que se tornam justos por Deus através da gratuidade do dom da fé. E sendo depois circuncidado, no capítulo 17 do Gênesis, ele se torna pai dos judeus, dos israelitas, que não só são circuncidados, mas seguem a trilha da fé de Abraão. Abraão possui, portanto, duas paternidades. Uma com os incircuncisos, por ter sido justo diante de Deus, sem nenhuma obra, por pura fé, e pai dos circuncisos também, porque, como os judeus tardios, ele recebeu mais tarde a circuncisão. Agora, qual foi exatamente o ato de fé de Abraão? Gênesis não diz e nem podia dizer. Paulo, fazendo a sua exegese, pode dizer: ele creu que do seio morto de Sara e do seu próprio corpo, já centenário, morto, de certa maneira, Deus podia suscitar a vida, da morte vir a vida. E isto o torna paralelo a nós, que cremos neste mesmo Deus que tirou ou deu vida ao cadáver de Jesus, que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No fundo, Paulo faz uma leitura
dos faz uma últimos leitura e instantes faz de Abraão, um comentário a dos respeito de Abraão. dos últimos instantes de Abraão e da senhora sua esposa, mas com uma cristologia profunda e alta Claro, já, né? evidente. Bom, mas muito bonita a leitura e profunda. Mas o telespectador poderia se questionar. O ponto nevrálgico aqui, tônico, é a fé que justifica. Mas não seria uma doutrina manca apostar tanto na fé e deixar de lado as obras? E onde que ficaria Santiago, que tanto falou em obra? Não. Em primeiro lugar, Tiago não é Paulo. Os dois são opostos e a Bíblia e a igreja fez muito bem de juntar opostos. Esta é a estrada humana, Padre Anselmo. A estrada humana não é feita só de conquistas, de visões e de encontros. É uma estrada feita de buscas fatigosas, de buscas que dão trabalho, de inversões, de reviravoltas, de intuições. É assim a vida humana. E a Escritura segue a vida humana como ela é. Então, existem também aqui opostos. Alguns que avançam numa direção e outros que avançam em outra direção. Nenhum nem outro está totalmente pleno. Ou melhor, totalmente certo, com exclusão do outro. Nenhum deles. Quem faz uma bela síntese disto aqui é São Tomás. Ele diz: nós fomos justificados pela fé sine precedentibus. Paulo, sem nenhuma obra. Gratuitamente por Deus. Mas não seremos salvos, a justificação já se deu. Mas para Paulo a salvação não, porque ela envolve necessariamente a ressurreição. Não seremos salvos sine consequentibus, isto é, sem as obras da fé. Mas estas obras da fé são mais obras de Deus em nós do que de nós mesmos. Temos méritos após a justificação pela fé? Sim. Mas podemos merecer? De que modo? Enquanto, e aqui me volto para João, enquanto o ramo estiver unido ao tronco e receber a seiva do tronco. Neste sentido, nós podemos e devemos realizar as famosas boas obras. E aqui está Tiago. A fé sem obras é morta. Muito bem. Lembre-se com São Tomás, somos justificados sine precedentibus, mas seremos salvos apenas com consequentibus. Muito bem. Entendeu? Sim, tranquilamente. E o telespectador terá entendido também? Acredito que sim. Voltando para o nosso personagem Abraão, a sua primeira atitude lá no capítulo 2, depois de ter ciência de que seria sinal de bênção e pai de uma multidão, ele constrói um altar. Por quê, padre? Construir um altar numa terra estrangeira. Bem, o autor dessa peça quis simplesmente dizer que Abraão procurava, do modo como podia, agradar a Deus. Ainda não havia aquela prescrição do Levítico a respeito dos sacrifícios, mas o autor tardio quis com isto dizer que Abraão agradecia a Deus. Ele não era só o beneficiário das bênçãos de Deus, mas sabia agradecer. E aqui vai outra mensagem. Paulo não começa nenhuma carta sem o cabeçalho. Eu agradeço a Deus.
nós rendemos graças a Deus, Deus Pai. Nenhuma carta paulina autêntica se inicia sem uma ação de graças. E isto é uma catequese bíblica para todos os cristãos e, sobretudo, para os telespectadores aqui. A nossa oração é uma oração de súplica ou, em primeiro lugar, é uma oração de louvor desinteressado e de ação de graças. E nós agradecemos apenas os benefícios que faz a nós, pessoalmente, mas sabemos agradecer também o bem que Deus faz pela Igreja e pela humanidade. Qual é o estilo da nossa oração? Apenas voltados para nós ou voltados para um Deus que beneficia a todos das maneiras mais variadas? Com isso, padre, elevando ao personagem Abraão essa figura de um homem que construía altares, será que os autores também não estavam chamando a atenção para a verdade de que o judeu não deveria construir altar para idolatrar, para praticar culto a outros deuses? Não. E para trazer atenção... Não vejo essa relação. Embora, à época das monarquias, existiam diversos santuários e alguns deles com tradições patriarcais. Mas eles foram suprimidos. Já com a centralização do culto antes da catástrofe do desterro de Jerusalém, na época da monarquia de Josias, o Reino do Norte já não existia mais, e depois do exílio, apenas no Segundo Templo, e durante o tempo de duração do judaísmo do Segundo Templo. Houve a centralização do culto, porque nestes santuários se praticava um culto um tanto sincretista. A centralização do culto se deu para evitar que houvesse outros cultos? Não. Eu acreditava que a centralização do culto tinha se dado em Israel por causa da descendência davívida. Não. A centralização... Já que Jerusalém foi um terreno comprado por Davi e que Deus pediu para ele a construção de um santuário. A centralização obedeceu a um desejo de Josias e de sacerdotes, sadocitas. Isto é, fechar os santuários onde não houvesse controle sobre o culto ali prestado. E, sobretudo, sabendo que se trata, ou se tratava, de um culto sincretista, ou misturado com elementos javistas, misturados com elementos de outras religiões. Isso tudo deveria ser encerrado. Foi um passo adiante. Foi uma evolução. E, a partir daí, se conhece bem o Deuteronômio. Vamos ter que encerrar o nosso programa. Já estamos com o horário cheio, mas espero com toda a confiança que tenham aproveitado esse nosso colóquio, que é um serviço da Igreja para todos aqueles que nos ouvem, nos escutam, nos veem e querem aprender Bíblia conosco. É por isso que o nosso programa está no plural. De fato, são páginas difíceis da Bíblia, não é, Padre Fernando? Nós agradecemos muito a sua presença e contamos com você, se Deus quiser, no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.